Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Adenilton, sou médico intensivista e hoje vim falar com vocês um pouquinho sobre os testes do coronavírus. Nos últimos dias foi muito falado na mídia e até nas conversas entre familiares sobre qual tipo deve ser solicitado, quando deve ser solicitado e muitas pessoas estão tendo dúvidas. Então eu vou fazer esse vídeo hoje de uma forma bem simples para tentar explicar para vocês. O primeiro teste é o teste que a gente chama de suave nasal. Ele é um teste que a gente utiliza o cotonete, um cotonete maior, com uma haste mais alongada, que a gente introduz pela narina e chega até a mucosa, ou seja, o tecido da nasofaringe. Lá é onde que as secreções da nasofaringe ficam e ficam alojado também o vírus do coronavírus. Esse é o padrão ouro, ou seja, é o melhor teste para dar o diagnóstico de coronavírus. Só que ele tem algumas especificidades. Por exemplo, o paciente que tem sintoma, é o exame que a gente deve pedir, deve ser esse de suave. Ou o paciente que teve contato com alguém confirmado com diagnóstico de coronavírus, esse também é o exame. Lembrando que esse exame é muito bom nos primeiros dias de sintoma, ou seja, do 5º até no máximo 10º dia, que é quando a gente tem a carga viral mais alta. Então a gente consegue detectar o vírus. Como é que é feito esse exame? Introduz uma haste, que é o cotonete, dentro da narina e vai até a nasofaringe e roda esse cotonete por uns 3, 4 segundos para coletar o máximo de material necessário. A posição do paciente tem que ser de uma forma adequada, para ele não coletar o exame só da narina e sim lá de trás, e a gente consegue esse teste e esse resultado de uma forma fidedigna, ou seja, se ele der positivo é porque realmente o paciente tem coronavírus, correto? O segundo teste, que na última semana também foi bastante discutido, é o teste rápido, ou TR. É o teste rápido que a gente utiliza de uma outra metodologia diferente daquela do suave. A do suave a gente utiliza PCR, E aqui nós vamos utilizar de ensaios imunológicos automatizados ou não, Aqui nós vamos utilizar o quê? Uma amostra, coletar uma amostra de sangue, que na maioria das vezes vai ser da polpa digital, então a gente faz um pequeno furo, como se fosse coletar uma glicemia, fazer aquele teste da glicose. E coloca dentro dessa plaquinha. Espera por alguns minutos, os testes rápidos até 30 minutos mostram o resultado, e aqui ele vai ficar vermelhinho se for positivo. Se for positivo para IgG, ele fica vermelhinho, se for para IgM também, ele fica vermelhinho. O que é IgG e o que é IgM, gente? IgM é imunoglobulina, e ela é produzida na fase aguda do combate a essa infecção do vírus. E o IgG já é na fase mais tardia, ou seja, relacionado à imunidade. Qual é a sacada desse teste? Esse teste, se der positivo, é porque realmente você teve contato com o coronavírus. Mas se ele der negativo, a gente pode estar naquela fase inicial da doença que ainda não foi possível criar anticorpos. Então, por isso que ele não é muito indicado na fase aguda, principalmente quando você está com sintomas. Por isso que o melhor é aquele que a gente falou anteriormente, que é o suave nasal por PCR. Fazendo uma analogia bem simples, como é que funciona esse teste? Mais ou menos como o teste de gravidez. O teste de gravidez de farmácia, quando ele dá positivo, é porque a paciente realmente está grávida. Se ele der negativo, a gente não pode garantir que ela não esteja grávida. Talvez o beta-HCG, o nível de beta-HCG liberado na urina não esteja alto ainda, porque ela pode estar nas fases iniciais da gravidez e ainda não apareça. Por isso que a gente chama desse teste rápido de qualitativo. Perfeito? O terceiro teste é o teste que a gente utiliza de quimiluminescência. Então a gente coleta uma amostra de sangue e vai determinar e quantificar imunoglobulina de fase aguda, ou seja, IgM, e imunoglobulina já de fase mais relacionada ao quê? A imunidade, que é a IgG. Esse teste é justamente o teste para a gente conseguir saber se o paciente teve contato e, além disso, se ele já conseguiu adquirir certa imunidade. Por que eu falo certa imunidade? Porque ainda os estudos são muito novos e a gente não tem certeza sobre possibilidade de reinfecção ou reativação da doença. Então, por exemplo, um paciente teve confirmado suave nasal que teve coronavírus. Depois de 15 dias, a gente pode coletar esse exame, IgM e IgG,
quantitativo e avaliar se ele fez o que a gente chama de viragem sorológica. Se ele tiver IgG positivo, significa que ele criou anticorpos ao coronavírus. Mas reforçando, isso ainda não significa que ele é totalmente imune ao coronavírus. No próximo slide aqui eu vou mostrar um pouquinho justamente essa fase. Essa linha rosa aqui, do segundo até mais ou menos no 10º dia, é quando ele tem o pico da carga viral, ou seja, quando ele está com muito vírus no organismo, quando ele tem muito sintoma. Então, o teste indicado nesse caso é o suave nasal por PCR. A partir do 10º dia, a gente percebe que a carga viral cai, ou seja, a gente não vai conseguir ver o vírus, mas a gente vai começar a ver quem? As imunoglobulinas, que criam uma resposta imune ao vírus. Então, por isso que é indicado, a partir do 10º dia, a gente fazer ou o teste rápido ou o teste sorológico da quimioluminescência. O IgG, ele vai estar mais presente a partir do 15º dia. O IgM, que é de fase aguda, a partir do 10º dia. Então, dessa forma, a gente tenta tirar as dúvidas de vocês sobre os testes dos coronavírus e qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem entrar em contato com a gente também. Um grande abraço e fiquem com Deus.